Olá, meu nome é Denise e hoje vamos começar a leitura de um novo livro da Esther e do Jerry Hicks, que se chama Dinheiro Atrai Dinheiro. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas é um livro maravilhoso e eu espero que ajude vocês a ter novos insights sobre a lei da atração e a atrair mais dinheiro para a sua vida. Então vamos lá. Prefácio, por Jerry Hicks. O que você acredita que o atraiu para esse livro? Por que você supõe que está lendo essas palavras? Qual parte do título chamou sua atenção? Foi dinheiro, saúde, felicidade, aprendendo a atrair? Ou foi talvez a lei da atração? Qualquer razão óbvia que possa ter chamado sua atenção para esse livro, a informação contida aqui chegou a você em resposta a algo pelo qual você tem pedido, de alguma maneira. Esse livro é a respeito de quê? Ele ensina que é suposto que a vida seja sentida como boa e que nosso bem-estar geral é o que é natural. Ele ensina que não importa quão boa sua vida é agora, ela sempre pode ficar melhor e que a escolha e o poder de aperfeiçoar sua experiência de vida estão em seu controle pessoal. E ele oferece ferramentas filosóficas práticas que, quando postas em uso consistente, lhe habilitarão a se permitir experienciar mais da riqueza, saúde e felicidade que são seu direito natural. E eu sei, porque isso continua acontecendo para mim. Conforme eu me movo adiante, a partir de cada desejo, experiência clara do contraste para um novo desejo e então para uma nova manifestação, minha vida, no geral, fica melhor e melhor. A vida é boa. É o dia de Ano Novo de 2008 e estou começando este prefácio enquanto sentado à mesa de jantar do nosso novo porto em Del Mar, Califórnia. Desde o tempo em que Esther e eu nos casamos, em 1980, temos feito questão de visitar essa área do Jardim do Éden, tão frequentemente quanto possível. E agora, após todos esses anos como visitantes, apreciadores de San Diego, estaremos de fato vivendo aqui como residentes apreciativos em meio período. E o que não há para apreciar? Houve nosso amigo que nos levou a encontrar a propriedade. Falamos para ele que estávamos procurando uma propriedade perto de Del Mar, onde pudéssemos estacionar nosso ônibus de excursão de 45 pés. Houve os arquitetos, paisagistas, engenheiros, desenhistas, carpinteiros, eletricistas, encanadores, colocadores de azulejos e de esquadrias. E essas pessoas talentosas, colocadores de lajotas, pintores e cercas, portões, e o pessoal da siderurgia. Havia os instaladores de piso e o pessoal das janelas de madeira. Havia os da linha de ponta, pessoas de alta tecnologia que instalaram o sistema de iluminação principal, o sistema de rede de áudio, vídeo e computadores, de novo sistema múltiplo de controle de silêncio e a cozinha, e o sistema de lavanderia. E os que colocaram nossa mobília nova, e colocaram novamente e novamente, conforme descobríamos o que nos parecia melhor. E as equipes de trabalhadores da escavação, puxadores, cimenteiros, cortadores de pedras, transplantadores de árvores adultas, e os milhares de pessoas que tiveram suas participações e que também ganharam dinheiro com a invenção, criação e distribuição de milhares de produtos envolvidos. Bem, há muito a ser apreciado. E este é simplesmente o tipo de ponta do iceberg do que é apreciação. Houve a descoberta de um novo restaurante favorito e os donos e a equipe a apenas 1 minuto de distância. E então,
aqueles vizinhos positivos, inacreditavelmente encantadores e ecléticos, que nos receberam aqui em um estilo que nunca vivenciamos antes. Há mais também a visão empolgante do sul para a reserva estadual da Torrey Pines, através do Carmel Valley Creek e o Santuário dos Pássaros e a laguna, e abaixo ondas espumantes do Oceano Pacífico, quando elas banham completamente a praia de Torrey Pines. Sim, a vida é boa. Esther e eu acabamos de dar um breve passeio na praia e agora estamos nos arrumando para o jantar, para colocar alguns toques no mais novo livro dos Abraham, Dinheiro Atrai Dinheiro. Foi há mais de 40 anos, executando uma série de concertos nas faculdades pela nação, que acidentalmente notei um livro sobre uma mesa de centro em um hotel em uma pequena cidade em Montana. Aquele livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, mudou tão drasticamente minhas convicções sobre dinheiro que meu uso dos princípios deles atraiu sucesso financeiro para mim de uma maneira que eu não havia imaginado antes. Pensar ou ficar rico não havia sido algo no qual eu tivesse tido muito interesse. Mas pouco antes de descobrir aquele livro, eu tinha decidido que eu queria modificar meu modo de ganhar dinheiro e aumentar a quantidade que eu tinha recebido. E assim, ficou demonstrado que minha atração em relação ao livro de Hill foi uma resposta direta ao que eu havia pedido. Logo após ter encontrado o Pense e Enriqueça, naquele hotel em Montana, encontrei um homem em um hotel em Minnesota que me ofereceu uma oportunidade empresarial que era tão compatível com os ensinamentos de Hill que por 9 alegres anos foquei minha atenção na construção daquele negócio. Durante aqueles 9 anos, o negócio se transformou em um empreendimento internacional multimilionário. E nesse tempo relativamente curto, minhas finanças cresceram da simples sobrevivência, que era tudo que eu realmente queria antes, para o alcance de todas as minhas metas recém-inspiradas. O que aprendi no livro de Hill funcionou tão bem para mim que comecei a usar aquele trabalho como um livro de ensino para compartilhar os princípios de sucesso dele com meus parceiros empresariais. Mas olhando para trás, embora os ensinamentos tivessem funcionado extremamente bem para mim, dei conta de que apenas alguns de meus sócios tinham recebido o grande sucesso financeiro que eu quis que todos eles tivessem. E assim, comecei a procurar por outro nível de respostas que pudesse ser mais efetivo para um número maior de pessoas. Como resultado de minha experiência pessoal com o Pense e Enriqueça, me tornei convencido que o alcance do sucesso era algo que poderia ser aprendido. Não tínhamos que ter nascido em uma família que já tivesse descoberto como fazer dinheiro. Não tínhamos que ter boas notas na escola, ou conhecer as pessoas certas, ou viver no país certo, ou ter o tamanho certo, a cor, o gênero, a religião e assim por diante. Simplesmente tínhamos que aprender alguns poucos princípios e então, consistentemente, colocá-los em prática. Porém, nem todo mundo obtém a mesma mensagem das mesmas palavras, ou os mesmos resultados dos mesmos livros. E assim que comecei a pedir por mais compreensão e iluminação, o livro de Richard Bach, Ilusões, aconteceu em minha consciência. E embora Ilusões tenha me trazido um dos mais emocionantes ahá da minha vida, e tenha me trazido alguns dos conceitos que começaram a abrir minha mente para o fenômeno que eu estava para experimentar, ele não continha nenhum princípio adicional que eu pudesse conscientemente utilizar em meus negócios. A próxima descoberta acidental de um livro muito valioso para mim aconteceu
quando eu estava matando um pouco de tempo em uma livraria em Phoenix. Eu não estava procurando por nada, mas percebi um livro no alto de uma estante, intitulado Seth Fala, de Jane Roberts e Robert Booth. Seth, uma entidade não física, tinha ditado através de Jane uma série de livros e eu os li todos. E por mais estranho que essa forma de comunicação possa parecer para a maioria, Esther ficava extremamente desconfortável com isso no início. Eu sempre tive a tendência de julgar a árvore por seus frutos. E assim, olhei através dos aspectos estranhos e me foquei no que, para mim, eram as partes positivas, práticas do material de Seth, que eu sentia que podia utilizar para ajudar os outros a aperfeiçoar a experiência de vida deles. Seth tinha uma perspectiva diferente sobre a vida do que eu tinha ouvido ser expressa antes. E eu fiquei particularmente interessado em 2 dos termos de Seth. Você cria sua própria realidade e seu ponto de poder está no presente. Embora independente de quanto eu lesse, nunca senti que verdadeiramente tenha entendido esses princípios. De alguma forma, eu sabia que havia dentro daquilo respostas para minhas questões. Porém, Jane não estava mais na forma física. Então, Seth não estava disponível para qualquer explicação adicional. Através de uma série de acontecimentos fortuitos, de um modo similar às experiências de Seth e Jane, Esther, minha esposa, começou a receber o material que agora é conhecido como os ensinamentos dos Abraham. Em 1985, quando esse fenômeno começou com Esther, eu pude sentir que isso traria as respostas ao meu desejo para entender melhor as leis do universo e como poderíamos ser capazes de trabalhar naturalmente, deliberadamente, em harmonia com elas, de maneira a realizar nosso propósito de estar na forma física. E assim, aproximadamente 20 anos atrás, me sentei com Esther em um pequeno gravador de fita cassete e cobri os Abraham com centenas de perguntas em 20 diferentes temas primários, na maioria relacionados à espiritualidade prática. E então, quando outras pessoas começaram a ouvir sobre os Abraham e quiseram interagir conosco, produzimos aquelas 20 gravações e as publicamos como 2 álbuns de temas especiais. No decorrer de 2 décadas, milhões de pessoas se deram conta dos ensinamentos dos Abraham, como resultado de nossos muitos livros, CDs, vídeos, seminários em grupo e aparições em rádio e televisão. Inclusive, outros autores logo começaram a usar os ensinamentos dos Abraham em seus livros e seminários. E então, há uns 2 anos, uma produtora de televisão australiana nos pediu permissão para produzir uma série de televisão em torno do nosso trabalho com os Abraham. Ela nos encontrou com sua equipe de filmagem, foi até um de nossos cruzeiros no Alasca, filmou o evento e então procurou outros estudantes dos nossos ensinamentos a quem pudesse incorporar no filme piloto. E o resto, como dizem, é história. A produtora chamou seu filme de O Segredo, e ele tratava da doutrina básica dos ensinamentos dos Abraham, a lei da atração. E embora ele não tenha sido aceito pela rede australiana como uma série, o documentário foi direto para o formato de DVD e transcrito como livro. E agora, por causa de O Segredo, o conceito da lei da atração alcançou muitos milhões de pessoas que estavam pedindo por uma vida de bons sentimentos. Esse livro evoluiu da transcrição de 5 de nossas gravações originais de há mais de 20 anos. Essa é a primeira vez que essas transcrições estão disponíveis impressas. Porém, elas não estão em palavra por palavra, porque os Abraham passaram por todas as páginas da transcrição original
e modificaram todas as partes que poderiam ficar mais fáceis para o leitor entender e colocar em uso prático imediato. Há um provérbio no mundo pedagógico que diz: diga-lhes o que você lhes dirá, então diga-lhes, e então lhes diga o que você disse-lhes. E assim, você deve decidir imergir nesses ensinamentos. Você provavelmente notará muita repetição conforme avança, porque normalmente aprendemos melhor através da repetição. Você não pode continuar com os mesmos padrões antigos, limitados de pensamento e obter resultados novos, ilimitados. Mas através da repetição simples, praticada, você pode, com o tempo, desenvolver confortavelmente novos hábitos de aperfeiçoamento de vida. No mundo da mídia há um provérbio: as pessoas prefeririam ser entretidas a serem informadas. Bem, a menos que você seja entretido aprendendo novos modos de olhar para a vida, você provavelmente vai achar este livro mais informativo do que entretenimento. Ao invés de estar com um romance que seja lido, apreciado e então posto de lado, esse, mais que um livro de princípios de como alcançar e manter a riqueza, saúde e felicidade, é um livro para ser lido, estudado e posto em uso prático. Fui conduzido a essa informação por meu desejo de ajudar os outros a se sentir melhor, especialmente na área da realização financeira. Então, eu me sinto especialmente grato de que esse livro esteja agora no caminho dele, para aqueles que estão fazendo as perguntas que o livro responderá. Esse livro, Dinheiro Atrai Dinheiro, é o segundo de 4 livros agendados sobre a Lei da Atração. Há 2 anos atrás, publicamos a Lei da Atração, os ensinamentos básicos dos Abraham. O próximo será Relacionamentos e a Lei da Atração. E o último da série será Espiritualidade e a Lei da Atração. Revisitar esse material transformador de vida para a preparação da publicação desse livro tem sido uma experiência encantadora para Esther e eu, pois nos lembramos novamente desses princípios básicos e simples que os Abraham discutiram conosco no começo da nossa interação. Desde o princípio, Esther e eu pretendemos aplicar às nossas vidas o que os Abraham têm ensinado. E nossa experiência de crescimento jubiloso foi notável. Após 2 décadas praticando esses princípios, Esther e eu ainda estamos apaixonados. Muito embora tenhamos acabado de completar agora a construção dessa nova casa na Califórnia, e estamos no processo de construção de uma nova casa em nosso complexo empresarial no Texas. Gostamos tanto de estar um com o outro que ainda gastaremos a maior parte do nosso próximo ano viajando em nosso motor maratona, o ônibus, de 13 metros, de seminário a seminário. Não temos feito nenhum exame médico ou seguro durante 20 anos. Estamos livres de débitos e pagaremos mais impostos esse ano do que a soma de todo o dinheiro que ganhamos em todos os anos antes da orientação dos Abraham. E embora todo o nosso dinheiro ou toda a nossa boa saúde possam nos fazer felizes, Esther e eu ainda estamos encontrando modos de sermos felizes de qualquer maneira. E assim, é com extraordinária alegria que podemos lhe dizer, de nossa própria experiência pessoal: isso funciona.